através aí dos seus grupos, no seu perfil, compartilha para que outras pessoas vejam. E hoje, meus queridos irmãos, nós vamos falar de um assunto importante, né? O título do estudo, conforme você já pode ver aí na live, é o seguinte: mentiras que o diabo quer que todo ser humano acredite. Nós vamos estar lendo um texto aqui que está no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 44, né? João, mais conhecido comumente como João, né? Mas o nome original deste personagem, que foi um discípulo, né, de Yeshua, de Jesus, é Yohanan, é o nome original, né? As traduções, né, e a romanização das escrituras, né, fez com que ele ganhasse este nome latinizado, né, de João. Mas a verdade é que este era um personagem hebreu, ele era um judeu, e sendo um hebreu, sendo um judeu, ele tinha um nome hebreu e judeu, né? Não era um nome latino. Então, qual é o nome real dele? O nome dele era Yohanan. Então, nós vamos estar lendo aqui o Evangelho, capítulo 8, verso 44. Diz assim: Yeshua, dirigindo-se aos fariseus, né, ele fala para eles assim: olha, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou nele a verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então, conforme este texto que nós acabamos de ler, meus queridos irmãos, participantes deste momento de meditação nas Escrituras aqui conosco, nós vemos claramente as Escrituras declarar aqui, o próprio Yeshua, né, Jesus, ele declarar que o pai da mentira é o diabo, né? Ele é o criador, aquele que deu origem, né, à mentira. Ele é aquele que deu vida para a mentira. Ele é aquele que criou a mentira. A mentira teve origem nele, no diabo. Então, Yeshua diz aqui para os fariseus, quando ele fala mentira, fala do que lhe é seu. Porque ele é mentiroso desde o princípio e nele nunca se firmou a verdade. Então, ele é um ser mentiroso. A mentira faz parte do caráter de Satanás, né? Foi com a mentira que ele usou, né, ali de uma artimanha, uma articulação para destruir o primeiro casal, para levar Eva a acreditar, né, naquilo que ele falava ao invés de acreditar no que Deus falou com ela, né? Da mesma forma, Eva, né, iludida, enganada, levou Adão, através daquela mentira, a também pecar. Então, quando nós, irmãos, nos deparamos com a verdade, nós nos deparamos com aquilo que é parte da essência de Deus, né? Porque Deus é verdade. Mas quando nós nos deparamos com uma mentira, nós nos deparamos com algo que faz parte da essência do inimigo de Deus, que é o diabo, né? Então, a verdade é a manifestação do caráter divino, ao passo que a mentira é a manifestação do caráter do diabo, do caráter diabólico, do caráter demoníaco. Então, desde os primórdios, Satanás sempre usou de mentiras para poder ludibriar, enganar, derrubar a criatura prima das mãos de Deus, obra das mãos de Deus, que é o ser humano. Então, esta é uma estratégia dele, uma forma dele agir. Esta é, meus irmãos, uma maneira pela qual ele engana
ele consegue os seus objetivos, ele consegue, muitas das vezes, o que quer, ele consegue levar um plano dele adiante, ele consegue o seu intento, muitas das vezes usando o quê? Usando a mentira. A mentira é o braço direito de Satanás, né? A mentira, ela é um dos maiores meios de atuação dele contra o ser humano, né? Então, meus queridos que estão ouvindo essa mensagem, assistindo essa transmissão, nós vemos aqui o texto de Johanã 4:8, melhor dizendo, versículo 44, declarar quem é o pai da mentira, quem é o criador da mentira, quem deu origem à mentira. Deus é criador de tudo aquilo que é bom e ele não é o criador da mentira. Quem criou a mentira foi o inimigo dele, foi Satanás. Então, em oração, meditação, lendo as escrituras, Deus falou algumas coisas comigo, né? E eu coloquei no papel para poder estar ensinando sobre mentiras que vêm de Satanás e que ele quer que todo ser humano acredite. Por quê? Porque a partir do momento que o ser humano acredita nessas coisas que nós vamos falar, ele está dando legalidade para o inimigo fazer o que quer na vida dele. E ele está impedindo Deus de agir na vida dele. Quando nós acreditamos nas mentiras do diabo, nós ficamos como uma marionete na mão dele, né? Por isso que é sempre bom, meus queridos irmãos, nós não falar mentira, nós não gostar da mentira, porque a mentira, ela provém do diabo. A mentira, ela vem do diabo. A mentira, ela tem por pai o diabo. E Deus não está envolvido com a mentira. Quem mente, quem fala mentira, agrada ao diabo e desagrada a Deus. Quem mente, né? Quem fala mentira, ele atrai a ira de Deus e dá legalidade para a atuação do diabo na vida da pessoa. Então, desde já eu já quero te dar um alerta. E esse alerta serve em primeiro lugar para mim, meu irmão. Tá? Não pense porque eu estou falando aqui que o que eu falo não serve para mim, não. Porque é a primeira pessoa a tomar uma borrachada nas costas e aprender é eu. Tá? Somos nós que pregamos e que ensinamos. Então, quando acreditamos na mentira, então nós estamos, meus irmãos, dando legalidade para o inimigo das nossas almas. Estamos magoando o coração do Eterno, do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, a primeira coisa que o diabo, ele deseja ardentemente, com toda a ânsia, com todo o objetivo e força dele, é que o ser humano venha a acreditar, né, que Deus não existe. Meus irmãos, esse é um dos maiores objetivos e essa é uma das maiores mentiras do diabo. Esse é o maior desejo dele, que o ser humano viva em cima desta terra, passe por esta terra sem meu amado e meu querido irmão, né? Sem acreditar na existência de Deus. Tudo o que o diabo mais quer é que o ser humano, né, ele venha a duvidar que Deus existe e venha a acreditar plenamente que Deus não existe. É muito fácil nós nos depararmos com pessoas que falam assim: Deus é uma invenção da mente fértil do ser humano. Deus é um produto da mente do ser humano. Deus é simplesmente a manifestação do bem, daquilo que é puro. É muito simples, irmãos. Nós vemos pessoas falar assim, eu vejo pessoas falar isso sempre.
Constantemente eu vejo pessoas dizer uma besteira semelhante a esta. E quem fala assim está, irmãos, acreditando em uma voz, um sussurro que vem, meus queridos irmãos, a ludibriar o ser humano e que vem levá-lo a acreditar que Deus não existe. Tá? Deus, irmãos, ele existe sim. Ele existe. E ele não faz esforço de provar isso. Em toda a Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, você não vê nenhum versículo, nenhum texto, em nenhuma parte, Deus se esforçando para tentar levar o ser humano a acreditar na existência dele. Por quê? Porque ele simplesmente existe, ele se deu a conhecer, ele se dá a conhecer, ele se faz conhecer, e ele quer que nós venhamos acreditar nele de livre e espontânea vontade, porque é através da livre e espontânea vontade que eu e você manifesta uma coisa que agrada a Deus: fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, conforme diz Hebreus, capítulo 11 e o versículo de número 6. É impossível agradar a Deus sem ter fé. Então, Deus não esforça ninguém a crer nele, porque se ele esforçar, ele está obrigando o ser humano a fazer uma coisa que ele quer. E Deus quer que eu e você acredite nele de livre e espontânea vontade, sem que ele force a mim e a você. E Satanás sabe disso. O diabo sabe disso. Então é por isso que ele se esforça. Agora já é o contrário. Nós vemos dentro da Bíblia ele se esforçando para levar o ser humano a acreditar que Deus não existe. Entendeu? Como foi o ataque dele, irmão, a Jó, o ataque dele a Eva, a Adão. Foram formas de tentar levar eles a acreditar que Deus não existe. Foi formas de levar eles a duvidar de Deus, duvidar da sua existência. E ele tentou fazer isso até mesmo com Yeshua, né? Até com Jesus ele tentou fazer isso, né? Nós vemos em Lucas capítulo 4 e também Mateus, capítulo 4 também. As duas passagens paralelas falam do mesmo tipo de acontecimento, que foi a tentação no monte. Então, esta é a primeira mentira que o inimigo de Deus e nosso quer que todo ser humano acredite. Como tem gente que acredita nisso. E como que tem gente que já foi laçado, igual, né, uma capivara pela sucuri, envolvido e está abraçado, né, pela serpente. Como que tem gente laçado por esse engano? Como que tem gente laçado, meus queridos e amados irmãos, por esse tipo de engodo, a de que, né, Deus não existe. Meus irmãos, Deus é a razão da nossa existência. A misericórdia dele é o motivo pelo qual eu e você existe. E eu e você não é consumido. Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você, ele tem cuidado de todos nós, irmão. Você acha que quem criou tudo que existe foi um meteoro que chocou com a Terra, o Big Bang? Você acha que um meteoro teve capacidade de fazer um ser tão perfeito, tão complexo, tão difícil de se entender e ao mesmo tempo tão harmônico e perfeito como o ser humano? Você acha que um meteoro tem a capacidade de fazer as leis da natureza funcionar tão bem conforme elas funcionam? A luz que brilha durante o dia, a luz que brilha durante a noite, enquanto a luz brilha durante o dia aqui, lá do outro lado do planeta, existem vários países que a noite está ali sobre eles.
o curso dos rios, as fontes das águas que nunca fluem. Será que tudo isso é produto de um Big Bang? Não. Tem alguém maior que tudo, dirigindo todas as coisas. Tem alguém maior do que estas leis, organizando estas leis, que organizou essas leis e coordenando essas leis e dando a elas capacidade de funcionar normalmente, de maneira que elas nunca falham, elas sempre estão funcionando. Então, o inimigo quer que eu e você pense essa besteira e que nós tenhamos como verdade esta mentira, a mentira de que Deus não existe. Então, dentro das Escrituras, meus queridos e amados irmãos, nós vemos o esforço de Satanás que ele faz para levar o ser humano a acreditar que Deus não existe. Isso acontece constantemente na vida, irmão, do ser humano. Vem ataques, para tentar levar o ser humano a acreditar que Deus não existe. Filósofos param e pensam, mas se Deus existe, por que da fome? Se Deus existe, por que da morte trágica? Se Deus existe, por que tem tanta gente morrendo de fome? Se Deus existe, por que tem tanta gente na miséria? E com estes pensamentos filosóficos, muitos têm chegado a crer que Deus não existe. Com as tragédias que acontecem, com a injustiça, a desigualdade que tem no mundo, muitos têm chegado a essa triste conclusão e a essa mentira, a de que Deus não existe. A segunda mentira que Satanás quer que eu e você acredite, meu amado e meu querido ouvinte, irmão que está escutando, é que Deus não te ama. Outra grande mentira, irmão. Porque a Bíblia diz no Evangelho ainda de Yohanan, de João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, não existe nada neste mundo e nem ninguém que nos ame mais do que o nosso Deus. Não existe ninguém que me ama mais. Não existe ninguém que te ama mais do que o nosso Deus. Estamos rodeados de pessoas que nos amam. Nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos amigos. Estamos sempre rodeados, temos muitas pessoas que nos amam, mas eu quero dizer para você, não existe ninguém que nos ama mais, de uma maneira mais perfeita, de uma maneira tão plena, como este Deus chamado El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, Satanás sabe disso. E este amor, irmão, este amor divino, a crença neste amor divino, a certeza neste amor divino, ela nos faz bem. Ela nos ajuda a superar as dificuldades. Esta crença, essa certeza do amor de Deus me ajuda a ser bom. Me ajuda a santificar a minha vida. Me ajuda a ter temor. Me ajuda a ser bom para com o próximo. Me ajuda a procurar ser correto e justo. Mas se eu perco este conceito, e se eu adiro em minha vida, faço adesão de um conceito negativo de que Deus não me ama, aí eu abandono essas coisas. Entendeu? Então vocês estão entendendo por que o diabo leva o homem, tenta levar o homem a crer nesta mentira, a mentira de que Deus não o ama. É por isso, é para o homem se perder. Porque eu duvido que um ser humano que tem na sua mente o conceito de que Deus o ama, que ele vai fazer mal ao próximo, que ele vai ser injusto, que ele vai ser cruel com o próximo, que ele vai ser uma pessoa entregue ao mal, entregue ao pecado, entregue às coisas ruins. Ela vai manter com ela
princípios elevados, princípios de pureza, de santidade e de justiça. Por quê? Porque ela tem na mente dela, no coração dela, no âmago de sua alma, este conceito formulado de que Deus a ama. E isso leva ela a amar também. Porque quem ama, quem é amado por Deus, tem o desejo de amar também. Tem o desejo de expressar este amor. Porque o Senhor, ele ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou cheio do amor de Deus, se eu tenho esse conceito e sei que Ele me ama, eu vou expressar isso. Isso vai fazer parte da minha vida. Então, Satanás ataca o ser humano e faz um esforço fenomenal para tentar levar ele, a desacreditar do amor de Deus, não acreditar mais que Deus o ama, simplesmente porque quando isso acontece, muitas coisas catastróficas acontecem na vida do ser humano. Um bandido, um marginal, uma pessoa delinquente do mal, ela não ama a Deus e ela não sente o amor de Deus e ela perdeu este conceito de que Deus ama ela. Porque a partir do momento que um ser humano se entrega ao mal, é porque ele foi dominado por aquele mal, ele não tem a essência do amor divino na vida dele. E aí o que acontece? Esta pessoa, ela foi trabalhada pelo inimigo e levada a crer nesta triste, dura e terrível mentira de que Deus não a ama. Irmãos, eu faço uma pergunta para você. Será que toda pessoa que tira a sua vida, ela crê que Deus ama ela? Medita nessa pergunta. Responda para você mesmo. Será? Irmão, toda pessoa, pode ter certeza, meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, deste ensinamento, toda pessoa que chega a tirar a sua própria vida, é porque ela já perdeu completamente este conceito de que Deus não a ama mais. Porque eu duvido de que uma pessoa se mata, tira a sua vida, tendo ela um conceito forte formulado na sua mente de que Deus a ama. Se ela acreditar realmente nisso, ela não vai tirar a sua própria vida. Então, meus irmãos, o inimigo trabalha com armadilhas. O inimigo trabalha com arapucas. O inimigo trabalha com a mentira. A mentira é uma das maiores armadilhas dele. Ele é o pai da mentira. Então, a segunda mentira que o inimigo quer que eu e você acreditem, nós não vamos acreditar, porque um dia eu acreditei em muitas mentiras dele. Quando eu tinha os meus 18, 19 anos de idade, eu fui acometido por uma crise existencial muito forte, onde eu cheguei a duvidar de tudo e duvidar de todos. Muitas das vezes eu acordava pela manhã, um jovem de 18 anos, 19 anos, e eu acordava e dizia assim, por que eu fui acordar vivo? Por que eu não morri durante a noite? Por que a minha vida não se foi durante a noite? E não tinha prazer de viver. Não tinha prazer em ver a luz do sol. Muitas dúvidas, muitos conflitos internos dentro de mim. Então eu cheguei a duvidar. E muitas das vezes eu cheguei a falar, será que o Senhor me ama? Uma certa vez eu estava passando por um conflito muito forte, um problema muito grande na minha vida, e eu fiz uma tola. Eu era muito novo na época, muito inexperiente, muito assim, imaturo, e eu fiz a seguinte pergunta para Deus. Eu falei para ele, Senhor, o Senhor é meu amigo ou o Senhor é meu inimigo? Porque eu vejo o Senhor trabalhar na vida de todo mundo,
e na minha o Senhor não trabalha. Eu vejo o Senhor expressar o seu amor para com todos, mas comigo eu estou sendo massacrado e destruído por este problema que eu estou enfrentando, por esta angústia que eu estou enfrentando. E um dia eu estava em um culto, eu estava ouvindo, a palavra de Deus, e alguém usado em profecia chegou e falou essas coisas para mim, colocou a mão sobre mim, orou por mim, e eu fui tomado pelo poder de Deus. O poder de Deus na minha vida foi tão grande que eu não aguentei ficar em pé. Eu não aguentei ficar sobre as minhas pernas. Eu caí, eu perdi toda a minha força. Com aquele poder do Espírito de Deus que entrou na minha vida para me renovar naquele momento. E naquele momento foi como que se tivesse uma voz, um alto-falante dentro do meu coração. E aquela voz forte, que eu nunca vou esquecer, falou dentro de mim. Falou: meu filho, agora eu quem te pergunto, eu te amo ou não? Eu sou seu amigo ou eu sou seu inimigo? E eu não dava conta de responder, de tão fraco que eu estava. E na minha mente eu respondia: perdão, Senhor, o Senhor me ama. Perdão, Senhor, o Senhor é meu amigo, o Senhor não é meu inimigo. Perdoa minhas fraquezas. Então, o inimigo, irmão, vai trabalhando na vida da pessoa, vai sufocando a pessoa, vai angustiando a pessoa. Talvez você que está aí do outro lado, talvez você que daqui 10 dias, 30 dias, um mês, um ano, vai assistir essa mensagem. Talvez você está sendo vítima de uma série de circunstâncias que está levando você a pensar essa besteira, que Deus não te ama, que Deus não existe. Você está enganado. Você só existe porque Ele existe e você só existe porque Ele te ama. O inimigo está tentando te enganar, te sufocando e tentando levar você a fazer besteira e a perder a fé e a ter este conceito destrutivo de que Deus não te ama. Deus te ama mais do que todo mundo. Não tem ninguém neste mundo, por mais que a sua mãe, sua esposa, seus filhos, alguém, seja lá qualquer pessoa que for, te ama, nunca esta pessoa vai te amar como Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Criador, nos ama. Ele te ama. A ponto de dar o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem um versículo em Romanos, agora não está aqui diante de mim, mas eu vou citar ele, que diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo, Jesus ou Yeshua, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você quer uma prova maior de amor do que essa? Do que alguém dar o seu Filho unigênito para morrer em favor de pecadores? Então, meu amado, essa é a segunda mentira que o inimigo das nossas almas quer que eu e você acredite. A terceira mentira, sabe qual que é? Isso aqui acontece muito, irmão. Quando nós que somos crentes, não estou falando de incrédulo não, tá? Nós que somos crente, quando nós pecamos isso aqui, quando nós erramos, porque talvez alguém vai ver um pastor igual eu falar isso, assusta, mas vocês não dizem ser crente? Vocês não têm pecado? Não tem o quê? Quem disse que nós não temos pecado? Quem disse que nós não erramos? Quem disse que nós não falhamos? Quem disse que nós não cometemos falhas e erros? Comete sim, só que qual é a diferença? Nós não permanecemos no erro. Nós não permanecemos no pecado. E nós não o ignoramos. Quando nós erramos, quando nós pecamos, se temos juízo, o que é que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, se o pecado foi só entre eu e Deus, eu tenho que ir aos pés dele e confessar só para ele: Senhor, eu errei, eu falei, eu pequei, eu fiz o que era mal diante dos seus olhos, me perdoa. Se o meu pecado ofendeu a Deus, porque todo pecado ofende a Deus, em primeiro lugar, mas ofendeu também o próximo, aí eu tenho a missão, eu tenho a obrigação. Se eu quero receber o perdão de Deus, eu tenho que pedir também o perdão para o próximo.
Ah, mas isso é heresia. Heresia? Abra sua Bíblia lá em Mateus 6, depois da oração do Pai Nosso, e leia lá o que o Filho de Deus falou, o que Yeshua HaMashiach, Jesus falou. Ele falou assim, olha, se vocês forem ofertar e lembrar no momento da oferta que tem alguma coisa contra o irmão, vai até o irmão primeiro, pede perdão para ele, para que o Pai Celestial vos perdoe. Então olha bem, se eu e você fizer qualquer ato, tendo o coração duro, não, cheio de rancor, não perdoando o irmão, aquele ato é invalidado, eu tenho que perdoar. Então eu tenho que pedir perdão, eu tenho que perdoar e também tenho que pedir perdão. O próximo, tá? O próximo, com o qual eu errei. Para quê? Para que não aconteça isso aqui que nós vamos falar, entendeu? Então é assim que nós, os crentes, né? Aqueles que acreditam em Deus e que procuram obedecer os seus mandamentos, nós agimos. Nós temos que confessar os nossos erros. Se foi só entre nós e Deus, vamos confessar o nosso erro entre nós e Deus, só. Não precisa de eu confessar para ninguém. Mas se eu errei contra um ser humano, eu errei com Deus e com aquele ser humano também. Entendeu? Se eu traí alguém, se eu menti para alguém, se eu caluniei alguém, se eu bati em alguém, se eu feri alguém, se eu falei mal de alguém, se eu fiz qualquer coisa e ofendeu aquela pessoa, mesmo que ela não saiba que eu ofendi a ela. Se você quiser entrar no céu, você vai ter que procurar essa pessoa e pedir perdão para ela, senão você não entra lá não. Você pode se dar bem diante dos homens, você pode se dar bem diante do seu pastor, você pode se dar bem diante da esposa, do marido, pode passar batido com todos, mas no céu, se eu e você pecou contra Deus, pecou contra alguém, se eu e você não chegar, não confessar para aquela pessoa, eu e você não entra no céu. É a Bíblia que diz e não é eu. Tá entendendo? Então, vamos voltar aqui para o texto. Qual é a terceira mentira? A terceira mentira que acontece sempre na vida, principalmente do crente, é a seguinte: Deus te rejeitou. É outra mentira. Aí sabe o que é que vem na mente de muitos crentes que não gostam de ler a Bíblia? Que não gostam de estudar a Bíblia? O caso de Saul. Entendeu? Saul foi rejeitado, olha lá para você ver, porque ele pecou, irmãos. Saul foi rejeitado mesmo, mas sabe qual área da vida de Saul que foi rejeitada? Ele foi rejeitado como rei e não como ser humano para ser salvo. Deus não amaldiçoou ele e disse, olha, eu te rejeito, você não tem mais salvação. Deus não fez isso. Sabe o que Deus rejeitou? O reinado dele. O ofício de rei dele. A rejeição não foi para com a alma dele, foi para com o ofício de rei que ele executava. Vocês estão entendendo? Então, muitas das vezes eu vejo muitos crentes, meus irmãos, usar este texto, esta palavra, indevidamente, dizendo que Deus rejeitou Saul, né? Que Deus não quis mais contato com ele, que Deus o abandonou, que Deus não quis mais nenhum tipo de relação com ele. Mentira do diabo, irmão. Deus rejeitou o reinado de Saul. E isso rejeitou mesmo, acabou. A partir daquele momento que ele pecou ali, que ele errou, que ele fez uma coisa que era própria para sacerdotes fazer, Deus falou, chegou ao fim da picada. Essa é a gota d'água. Essa aí acabou. Essa aí fez eu banir definitivamente este homem como rei. Está rejeitado. A ponto de Deus chamar a atenção do profeta Samuel e falou, por que você tem dó deste homem? Eu já o rejeitei. Acabou. Mas a rejeição do Eterno não foi para com a alma, não foi para com a salvação. Deus não retirou o direito de salvação dele. Deus retirou o reinado da mão dele. Vocês estão entendendo? Deus tirou o reinado, rejeitou o reinado dele e não a alma dele para ser salvo.
Ah, mas então por que que aconteceu tudo aquilo? Por que que ele suicidou? Por que que ele morreu da forma que morreu? Porque ele tinha o coração duro e não quis arrepender. Não quis fazer um retorno para Deus. Não se humilhou. E os humilhados são exaltados, mas aqueles que se exaltam são humilhados. Entendeu? Então, a ponto dele não resistir, ele foi fazendo uma coisa errada, tentando consertar um erro com outro erro. Entendeu? Ele tentou consertar os erros dele como? Com outros erros. E aí, irmãos, um abismo chama outro abismo. Se eu e você erra, sabe o que nós devemos fazer? Consertar o erro, mas é de maneira certa. Não é com outro erro. Tem gente que mente, esse é o problema da mentira. O pai da mentira sabe que esse problema, irmão, ele se desencadeia quando a pessoa mente. Entendeu? Qual que é o problema que se desencadeia? A partir do momento que a pessoa fala uma mentira, ela tem que arrumar a segunda para tentar consertar a primeira. Entendeu? Aí um abismo chama outro abismo. Foi o que aconteceu com Saul. Um erro dele fez com que ele fosse levado para tentar consertar aqueles outros erros, a cometer outros sucessivos erros, ao invés de fazer igual Davi. Porque o pecado de Davi foi tão grande quanto o pecado de Saul. Mas qual a diferença entre os dois? Que quando Saul errou, ele tentou consertar os erros com outros erros. Davi consertou o erro que ele cometeu, né? E foi grave o erro que ele cometeu. Ele cometeu adultério com uma mulher que não era a mulher dele, que era uma mulher casada com um soldado da guarda dele. E ainda arquitetou a morte daquele homem para poder casar com a mulher dele. Então olha que pecado grave, irmão. Olha que absurdo. Mas depois que ele cometeu tudo isso e foi desmascarado, porque o pecado ele tem essa característica, irmão. Ele é uma máscara, tá? E a máscara cai. O pecado não fica, a máscara não fica para sempre na cara de ninguém. Um dia, cedo ou tarde, ela vai cair. Ah, não, mas se eu fizer bem escondidinho, não cai não. Não cai. Você que pensa. Ainda existe profeta em cima da terra. Alguém um dia pode se colocar diante de você que você nunca viu na sua vida. E esse alguém pode falar os mínimos detalhes do seu erro e te desmascarar. E olha, isso pode ser em público, hein? Isso pode ser em público. Então, errou, faz igual Davi. Vai lá para os pés do Senhor e confessa. Eu errei, eu falhei. Lê o Salmo 51 para você ver. Eu peço ao Senhor, não tire de mim o teu espírito. Estou amargurado, estou destruído. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Então, voltando aqui para o texto. Essa é uma mentira do diabo. Quando eu e você errar, e nós erramos mesmo, nós somos seres humanos. O nosso alvo não é errar. O nosso alvo é manter a pureza, a integridade, a santificação diante dos olhos santos de nosso Deus eterno e poderoso. Mas infelizmente, irmão, chega um momento que, por algum motivo, de alguma forma, nós falhamos. E quando isso acontecer, não vamos deixar o pai da mentira trabalhar na nossa mente. Encher a nossa mente, né, de porcaria, igual um ninho de rato. Não vamos permitir que o inimigo faça da nossa mente um ninho de rato. Mas vamos permanecer, irmão. Permitir que a nossa mente permaneça nas mãos do Eterno, o jardineiro, porque Ele vai fazer da nossa mente um jardim florido, um jardim cercado, um jardim florido. Então, essa é a terceira mentira que o diabo mais quer que todo ser humano acredite, irmão. Quando vem o erro, quando vem a falha, Deus me rejeitou. Isso leva a pessoa à depressão. Isso leva a pessoa a uma tristeza profunda. Isso pode levar o ser humano ao suicídio. Isso pode levar, irmãos, um casamento a acabar. Isso pode provocar, irmão, uma morte. A pessoa pode matar alguém, pode fazer uma besteira muito grande, irmão. Quando este conceito
perverso, mentiroso, posto pelo diabo na mente da pessoa, entra, a pessoa pode se desequilibrar totalmente, completamente, e ela pode fazer besteiras na sua vida, né? Então, isso aqui, irmão, é uma mentira grande. É uma mentira grande. Quando a pessoa, irmão, tem esse conceito, ela permite, ela acredita nessa mentira, ela para de orar, ela para de santificar, ela para de jejuar, ela para de ler a Bíblia, ela para de obedecer, ela se entrega ao mal. Por quê? Porque para ela já está perdido. Ela desiste de lutar por si mesma. Ela desiste de lutar por tudo aquilo que até então ela lutou. Ela entrega os pontos. E tudo que o inimigo mais quer, irmão, é que eu e você entregue os pontos. Mas nós não podemos entregar. Nós somos chamados para ser soldados de Yeshua. Nós somos chamados para ser soldados valorosos do Senhor. Nós somos chamados para guerrear contra as hostes da maldade. Nós somos chamados para vestir uma armadura e lutar como bons guerreiros do Eterno Todo-Poderoso, conforme Efésios 6. Então vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão compreendendo esta mensagem? Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, por nós podermos transmitir uma palavra, uma mensagem, um ensinamento como esse. Talvez você está aí do outro lado. Talvez alguém um dia vai assistir, vai ouvir essa mensagem. E esse alguém está completamente desestruturado, desequilibrado, sem forças, pensando em destruir a sua própria vida devido a muitas coisas ruins que está acontecendo, e ela já pôs na sua cabeça: não tem jeito mais para mim. Tem jeito sim, irmão. Teve jeito para Jó. Tem jeito sim. Teve jeito para Ezequias. Ele estava lá na cama. O profeta foi lá falar para ele que não tinha mais jeito. Mas mesmo assim ele acreditou que tinha jeito. E teve jeito sim. Teve jeito, irmão, para o apóstolo Pedro quando ele pecou, negou a Yeshua. Tinha jeito para Judas e tinha jeito para Saul, mas eles não acreditaram. Eles acreditaram no pai da mentira, por isso tiraram suas vidas. Então, esta é a terceira mentira do inimigo, meu irmão. A de que Deus, rejeitou. Outra mentira, essa aqui é mais comum. Não existe o céu e não existe o inferno. É mesmo? É uma mentira do diabo, irmão. É uma mentira. Tá? Olam Rabam, palavra hebraica que quer dizer mundo vindouro. E no mundo vindouro existe dois compartimentos. Sheol, ou Hades, e existe o paraíso, o terceiro céu, o local para onde se destina as almas daqueles que adquiriram a salvação, a vida eterna, mediante a obediência aos mandamentos do Deus Todo-Poderoso e a fé no único e suficiente Salvador dado por Deus à humanidade, que é Yeshua, o Filho de Deus, Jesus, como a grande maioria de todas as pessoas deste mundo conhece, Então, existe sim o céu e existe sim o inferno. Você sabia que a pessoa que mais falou do inferno não foi o diabo? A Bíblia Sagrada fala que o personagem que mais falou da existência e alertou o ser humano da existência do inferno não foi nenhum dos profetas, não foi nenhum dos talmidim, discípulos, apóstolos, não foi nenhum deles. Sabe quem foi? Foi o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus. Foi ele o personagem que mais falou da existência do inferno. Não foi o diabo, não. E também não foi nenhum dos profetas e nenhum dos apóstolos.
Foi Jesus. As palavras dentro da Bíblia Sagrada, irmão, mais forte, os textos mais forte, mais explícito, mais sério, que nos alerta em relação à existência do inferno, foram ditas por Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Então, meu irmão, se a pessoa acreditar que o inferno existe ou não, ele vai continuar existindo. Se a pessoa acreditar que o céu existe ou não, independente, também vai continuar existindo. Imagine bem, irmão, se existe castigo eterno, né? Se existe castigo, vamos dizer assim, para os homens maus, as pessoas que praticam maldades neste mundo, por que não existiria castigo para aqueles que praticam mal no mundo vindouro? Será, irmãos, que Deus seria menos justo do que os homens? Se os homens fazem justiça com os criminosos, será que Deus não fará? Se existe recompensas para aqueles que praticam justiça em cima desta terra, será que não existiria justiça no mundo vindouro e um prêmio para aqueles que vierem a receber a salvação, a redenção lá no mundo vindouro? Então, irmãos, se existe, né, as recompensas para o justo e o castigo para o injusto aqui em cima dessa terra, será que não existe lá no outro lado, irmão? Será que pensar assim não é colocar Deus em um patamar inferior do homem? Será? Vamos pensar. É lógico que é. Se uma pessoa pratica crime aqui, irmão, um dia cedo ou tarde ela vai pagar, ela paga. Ela vai para o presídio, ela é morta, em países que tem a pena capital, ela é morta. Entendeu? Ela paga. Entendeu? Mas se a pessoa é justa, é boa, faz o bem, irmão, há recompensa para ela aqui. As pessoas vão elogiar, vão ter ela como exemplo, vão falar bem dela. O próprio Deus vai fazer a lei do retorno funcionar em favor da vida dela e ela será beneficiada no tempo certo, na hora certa. Então, irmão, se existe essa lei funcionando aqui, será que não existe lá no mundo vindouro? Ah, não, morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Será? Não é isso que a Bíblia declara. Se a pessoa crê nisso, eu lamento, está acreditando em uma mentira do diabo. Então, essa é mais outra mentira do inimigo, irmão. Não existe o céu, o Olam Rabam, né? O mundo vindouro, preparado por Deus. E não existe o inferno. Então, tem muitas pessoas que falam isso, céu e inferno é aqui mesmo. Será? Se o céu e o inferno fosse aqui, irmão, seria bem fácil, né? Bem fácil da gente vencer essa barreira, esse obstáculo, superar este problema aí, se o céu e o inferno fosse aqui. Mas, irmão, não vamos acreditar nessa mentira. Vamos nos preparar. Porque a partir do momento que esses olhos da carne aqui fechar, irmão, os nossos olhos se abrirão para um mundo aonde nós não vamos sair dele mais de jeito nenhum, irmão. Lá, o mundo eterno, a eternidade, é algo, irmãos, que não terá fim. Então, por isso que eu e você está aqui, para eu e você, através da fé, da obediência aos mandamentos do Eterno, eu e você nos preparar para receber o mundo que está por vir, mas morar ao lado de Deus, estar com Deus, ser recompensado, abençoado, porque haverá castigo para quem se perder, haverá castigo para quem rejeitar a salvação. E isso, eu estou falando aqui de uma maneira indireta, mas falando diretamente para você, o inferno está preparado para quem rejeita a salvação, rejeita o Salvador. Então, meus irmãos, essa é mais uma mentira que o inimigo quer que eu e você acredite nela. Entendeu? A mentira de que não existe céu e não existe inferno.
tá? A quinta mentira está ligada a essa: não haverá punição para o pecado. Ah, tem gente pensando isso. Tem gente pensando que errou, pecou, falhou, tá bom, vai acabar por isso mesmo. Não, não vai acabar. Tem um jeito de eu e você corrigir este mal, esta falha, essa deficiência. Mas não será com o silêncio e com a omissão. Não será pensando que o tempo vai corrigir, porque tempo não corrige pecado, irmão. O que corrige pecado é techuvá. O que significa techuvá? Retorno para o Deus Todo-Poderoso através do arrependimento e da disposição de obedecer a Ele. Isso envolve confissão dos pecados, abandono do pecado, uma correção em relação às nossas práticas. Nós conhecemos isso como um processo chamado arrependimento, regeneração, né? Então é assim que eu e você vai fazer a retificação, a correção disso aí, para que não haja a punição. Porque, irmão, o salário do pecado é a morte. Aonde está escrito isso? Romanos 3, 23. Então, Romanos 6, 23 também fala: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, todo mundo peca. Então, haverá punição para todo mundo? Sim. Se nós não fizermos a retificação que precisamos, se nós não entregarmos nossas vidas, né, ao nosso Criador mediante a obediência, né, aos seus ensinamentos, às suas leis, né, se nós não depositarmos nossa fé no Salvador em obediência, porque não é só eu acreditar em Jesus, não é só eu acreditar em Yeshua, levantar minha mão e aceitar Ele. Vós sereis meus discípulos, disse Ele, se vós obedecerdes às minhas palavras. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Ele disse mais isso. Ele disse mais isso. Entendeu? Então não adianta só eu levantar a mão e aceitar Jesus. Pronto. Não. Isso aí não é o suficiente. Nós precisamos obedecer aos ensinamentos da palavra, igual ele obedeceu. Você acha que ele não obedeceu? Abra sua Bíblia em Mateus 5. Leia do versículo 15 até o versículo 18 para você ver o que está escrito lá. Ele obedeceu a lei. E ele não veio para quebrar ela. Ele não veio para desfazer das leis. Ele veio para obedecer. Até ele obedeceu as leis de Deus. E ele avisou muito bem: enquanto céu e terra existir, não passará um tio da lei. Ou seja, nós somos obrigados, irmão. Nós temos a incumbência de obedecer os mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Ele não veio para anular os mandamentos do Pai. O Filho veio anular o mandamento do Pai? Isso não existe. Que filho é esse que desobedece o pai e eu tenho que obedecer o filho? Não, ele não veio fazer isso. Entendeu? Então, esta é a outra mentira, de que não haverá, entendeu? Punição para o pecado. Né? Aí isso leva a pessoa a fazer uma coisa, irmão, terrível. Sabe o que é? Colocar debaixo do tapete, ó, pega isso aqui representa o pecado, isso aqui é o tapete, ó, joga lá debaixo, deixa lá, escondidinho, quietinho, vai matar, vai destruir, vai torturar a consciência, vai cortar. A partir desse momento, irmão, que o homem peca, entendeu? Se ele não confessar, se ele deixar o negócio lá debaixo do tapete, escondidinho lá, ninguém vai saber. Humanamente falando, não, mas Deus sabe. E a consciência será iluminada, cobrada 24 horas.
pelo Espírito do Deus eterno, e você não terá paz. Entendeu? Então, como corrigir isso? Confessando o erro, confessando o pecado e o abandonando. Olha o que está escrito aqui em Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13. Está escrito assim, olha: o que confessa o seu pecado e deixa alcançará a misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Então isso é sério, isso é muito sério. Não haverá punição para o pecado, o inimigo fala assim na mente de muitos. E isso leva a pessoa a não confessar o seu erro, a pensar que o tempo vai fazer aquilo passar, entendeu? Que o tempo vai corrigir aquilo. Não corrige nada, irmão. Não corrige nada. O erro, a falha, o pecado que nós cometemos, irmão, se ele não for devidamente confessado, apresentado para Deus, abandonado, irmão, pode passar 20 anos, pode passar 30 anos, pode passar 50 anos. Irmão, nada será corrigido. Se não houver isso, nada será corrigido. E no final das contas, irmão, se ele não for corrigido aqui, ele nos trará maldição e condenação eterna. Por quê? Porque o tempo da correção dos nossos erros, falhas e pecados é durante esta era, este tempo presente que nós estamos vivendo em cima dessa terra. Lá do outro lado, não vai ter jeito de eu e você consertar nada. Nada. Quer consertar? É aqui e agora, neste mundo. Não sei quanto tempo nós vamos viver aqui ainda. Não sei se eu vou ficar aqui mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos, mais 50 anos, não sei. Mas eu só sei que o tempo do conserto é em cima dessa terra, é aqui agora. E não vamos pensar que essa mentira é verdade, que isso é real, porque mentira é mentira, verdade é verdade. Mentira sempre será mentira. E é uma mentira. Essa mentira que o diabo fala, de que não haverá punição para pecado. Haverá sim. Haverá. Porque o justo juiz de toda a terra, ele mostra isso acontecendo lá em Apocalipse capítulo 20. O juiz se assenta no grande trono branco e faz as almas de todos os ímpios que morreram e pensaram assim: não haverá punição para pecado nenhum, não há esse negócio de pecado. Tem gente que fala, irmão, que pecado não existe. Tem alguns estudiosos aí de algumas linhas doutrinárias, conceitos filosóficos aí, que falam que pecado não existe. Que isso é um conceito criado pela mente do homem, que pecado é simplesmente um mal moral, uma falha, um erro, uma deficiência e pronto. Não, irmão. Não é bem assim, entendeu? Não é bem dessa forma. Então, meus queridos, essa é uma outra mentira. E para nós estar finalizando aqui, uma outra mentira, irmão, do inimigo, né? Santificação é coisa do passado. Mais outra mentira, irmão. O inimigo faz com que muitas pessoas pensem assim, não, lá em 1940, sim, lá precisava santificar a vida, né? Lá em 1950, sim, mas hoje nós estamos numa época moderna. Hoje nós estamos em um mundo avançado, nós estamos no século 21. Estamos sim, irmão, mas a palavra de Deus não muda. Ela diz aqui na carta aos Hebreus, eu quero até ler, não vou deixar passar. Vou ler para você ver, ouvir aqui, irmão, o que ainda está em vigor. Aqui em Hebreus, no capítulo de número 12 e no versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, olha o que está escrito na Bíblia. O que ela está falando e não eu. Siga a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, irmão, o que está escrito aqui? Ninguém verá o Senhor. É triste, irmão, ver que nossa época, muitos que se dizem ser crentes, acreditar em Deus, servir a Deus, seguir a Deus, estão desonrando Ele com a sua forma de falar, com a sua forma de agir, com a sua forma de pensar, com a sua forma de vestir, com a sua forma de ser no dia a dia, e que acreditaram neste conceito de que santificação é coisa do passado. Não, eu pode vestir do jeito que quiser, falar do jeito que quiser. Será? Lá em Mateus 7, Jesus falou assim, olha, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz a muitos perdição. A perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que trilham por ele. Então, isso é uma regra, irmão. Que operou no passado, antes dele, operou no presente, na época dele, opera agora no presente nosso e operará, há de operar em um futuro ainda remoto. Enquanto existir céu e terra, esta palavra estará em vigor. A porta sempre para que conduz os homens e as mulheres, o ser humano, a Deus, sempre será estreita. Agora é engraçado, né? Tem tanta gente que já largou a porta, irmão, reformou a porta, e a Bíblia fala que ela permanece estreita, que o caminho permanece estreito. Só que infelizmente tem muitos que já largueou, já pegou um formão, já pegou um enxó, já pegou a motosserra, foi lá e saiu arrebentando a porta e saiu quebrando com a marreta e fez com que ela se enlarguecesse. Para o céu não tem atalho, meu querido. Para o céu tem só um caminho. Obediência aos mandamentos, igual o Filho de Deus obedeceu. Por isso que ele disse assim, teve a dignidade de dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele teve dignidade de dizer isso, porque ele cumpriu os mandamentos da palavra de Deus. Ele obedeceu o que cabia a ele obedecer, ele obedeceu tudo. Ele foi obediente em tudo. Por isso ele teve essa dignidade de dizer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é mais outra mentira do diabo, de que santificação é coisa do passado. E eu digo, santificação foi coisa do passado, é coisa do presente e será, sempre será, uma necessidade no futuro. Olha o que diz, irmão, aqui em 1 de Pedro, né? Se não me engano, capítulo 1, versículo 9. Se eu tiver equivocado, os irmãos me perdoem, né? Está escrito assim, olha, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, irmão, não adianta. Isso aí nunca vai mudar. A santificação das nossas vidas. O que é santificação? Separação, irmão. Separação. É aquilo que não é misturado. Como que você vai beber, entendeu? Um leite, se caiu alguma impureza nele, se caiu água sanitária nele, se caiu gordura, né? Podre nele, se caiu veneno nele, né? Se caiu alguma coisa que sujou aquele leite, como que você vai beber? Você vai beber aquilo que está puro, aquilo que está, né, ainda no vasilhame limpo, aquilo que ainda está lá na teta da vaca, você tira, coloca no copo e bebe, aí sim. Mas
Você não vai fazer uso de algo contaminado. Então, a santificação é a separação, é a consagração. Entendeu? Para Deus, irmãos, nós temos contato com Deus, intimidade com Deus, nós precisamos de santificação, de separação, de consagração, tão somente a Ele. Por quê? Porque senão, meus irmãos, nós não temos comunhão com Ele. Então isso não é coisa apenas do passado, é do presente e será do futuro. Não acredita nessa lorota do diabo. Isso é lorota, isso é mentira dele. A santificação continua sendo uma necessidade, um dever, uma obrigação daqueles que querem ter comunhão com o Eterno. Caso contrário, nós perderemos essa comunhão. Nós não entraremos no céu, nós não entraremos no Olam Rabá. Vamos estar aqui encerrando. A última coisa que eu quero falar aqui, que é mentira do diabo, tá? É mentira do inimigo, né? E que ele quer que eu e você, meu amado querido irmão, acredite, é essa aí, tá? Da santificação, tá? Ele quer que eu e você acredite nessa besteira. Qual besteira? De que não tem necessidade de santificar. Santificação é coisa do passado. E eu, meus irmãos, digo, santificação foi coisa do passado, é coisa do presente e será coisa do futuro enquanto existir o céu, enquanto existir a terra, enquanto existir todas as coisas em cima deste mundo, haverá, amado e querido irmão, a necessidade da santificação. Haverá a necessidade de nós santificarmos nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós vamos estar encerrando com uma oração. Aqui teve pessoas que pediram oração, eu vou estar orando por essas pessoas, né? A irmã Gildete está pedindo uma oração para o Maicon, né? E também a sua filha. Nós vamos orar por eles, tá? E eu vou orar por você que está participando também. Nós vamos estar entrando em oração neste momento e de Deus virá a vitória para todos nós. Oremos. Grandioso e eterno Senhor, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neste mundo existe. Dou graça, dou louvores, dou glórias ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, falado e realizado. E neste momento eu quero orar em favor do meu amigo, do meu irmão, na fé, dessa pessoa que está, meu Senhor, lá do outro lado, dessa pessoa que um dia vai assistir essa mensagem, seja daqui uma semana, um mês, um ano, não importa, Senhor. Essa mensagem vai ficar nas redes sociais e com certeza alguém posteriormente haverá de ver. Fala com ela, Senhor. Fala de uma forma profunda, fala de uma forma grandiosa e abençoe. Meu Deus, o Senhor é verdade, mas o inimigo é mentira. A verdade constrói, mas a mentira destrói. A verdade levanta, mas a mentira derruba. A verdade liberta, mas a mentira aprisiona. A verdade, meu Senhor, ela dói, mas ela é maravilhosa. A mentira, ela aparentemente, meu Senhor, no momento em que ela está operando, ela é como uma cirurgia durante a anestesia. Não sentimos nada. Mas depois, Senhor, vem as consequências, vem as dores, vem, meu Senhor dos exércitos, os efeitos colaterais. A mentira, ela é amarga. A mentira, ela é, meu Senhor, escravizante. Por isso nós não queremos crer no pai da mentira, mas nós queremos acreditar no Pai das luzes. Bendito seja o Senhor. Eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro, eu te glorifico e peço, abençoai a vida do teu filho e a vida da tua filha. Dê graça a esta pessoa. Quero orar em favor da vida, meu Deus, do Maicon e da filhinha, meu Senhor, da irmã Gildete. Quero orar em favor da vida do Marco Antônio. Quero orar em favor da vida da irmã Raquel, da minha irmã biológica Raquel Dias Silva, que está
participando conosco, meu Deus. Quero orar em favor da família de cada um deles e peço ao Senhor em favor da vida da irmã Raquel, a pedido dela. Alcança, meu Senhor, os irmãos dela. Alcança, Senhor, todos os parentes da Vitória. Abençoa a minha família, abençoa os meus irmãos na fé aqui na cidade de Prados. Abençoa todos os meus queridos irmãos que estão assistindo lá do outro lado e nos dê a vitória em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Sexta-feira temos um encontro marcado, irmão, com mais uma mensagem abençoada. Sexta nós vamos pregar uma mensagem um pouco diferenciada, né? Hoje nós apresentamos aqui um estudo da palavra. Na sexta nós estaremos reunidos neste mesmo horário, irmão, às 10 horas, com uma mensagem poderosa da palavra do Eterno. Que Deus te abençoe, muito obrigado por me assistir até aqui e que Deus fale profundamente, o Eterno, Todo-Poderoso, né, o nosso Criador fale profundamente e de maneira mais perfeita no seu coração. Amém. Que o Eterno, o nosso Deus, te abençoe e guarde. Que o Eterno faça o seu rosto resplandecer sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais e deixa ela ajudar outras pessoas. Que Deus abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.